tarde. Meu nome é Ângelo da Cunha Pinto e eu sou professor da UFRJ desde 1975 e titular desde 1993. Fui diretor do Instituto de Química, sou pesquisador no área CNPq desde 1986 e membro da Academia Brasileira de Ciência. Tenho uma experiência muito grande em termos de conselhos na universidade, o CEPEG, Conselho Universitário, fui do Conselho Consultivo da FINEP, Conselho do CEDERJ e, em termos de pós-graduação, coordenei a área de Química de todas as agências. Bem, eu não faço promessas, nem há recompensa. O que nós, eu e o professor Eliezer, também é titular da Faculdade de Farmácia, estamos divulgando é que a reconstrução da UFRJ não depende só da economia, depende do empenho de todo o seu corpo social, depende de todas as direções de unidade. Hoje, a UFRJ não é mais unanimidade, nem no Rio de Janeiro e muito menos no país. Nós estamos caindo no ranking das universidades brasileiras, não só atrás das universidades do estado de São Paulo, mas também atrás de muitas universidades federais. E como reconquistar essa unanimidade? Através da avaliação de desempenho. E a avaliação deve começar com a avaliação do corpo docente e de todas as unidades da UFRJ. Já há uma avaliação nos programas de pós-graduação, a avaliação feita pela CAPES. Essa é uma avaliação externa, mas que fez com que, e na última avaliação da CAPES, a UFRJ reconquistasse alguns conceitos 6 e 7. Entretanto, não há avaliação das unidades. São poucas as unidades da UFRJ que publicam os seus relatórios anuais de atividade. E aí fica muito difícil justificar para a sociedade o que é feito aqui dentro. Então, esse é um ponto que pode ser feito, mas ele depende da vontade do corpo social da UFRJ. Um outro aspecto importante é a gestão. A gestão da UFRJ, ela não é profissional. Então, nós temos que adotar o profissionalismo na gestão. Há, inclusive, até muita transparência em termos de você, docente, um técnico administrativo, ele sabe como tramita o seu processo. O que ele não consegue é fazer com que esse processo ande rapidamente. Então, você recebe muitas vezes um comunicado que o processo está numa SP4, SP6 durante 15, 20, 30 dias. E isso é um problema de administração. E nós temos essa proposta de profissionalizar a gestão na universidade. Como? Através do treinamento dos técnicos administrativos, inclusive até convocando servidores de outras IFES ou do próprio Ministério. O que tem sido muito discutido pelos candidatos, e eu não venho discutindo, é a questão, por exemplo,
de alojamento. Eu acho que não adianta nós querermos ter 3, 4, 5 alojamentos se esse que existe está nas condições que está. Então, por que chegou a essas condições? Bem, a reitoria tem culpa, os estudantes também têm culpa. Então, nesse caso, nós temos que ter uma administração compartilhada, já que a responsabilidade não pode ser só da reitoria. Fala-se muito em bolsas, e eu acho que nós devemos aumentar o número de bolsas na UFRJ. Por exemplo, os cursos de licenciatura noturna, os estudantes deveriam receber bolsas. A evasão é muito grande, o prejuízo é muito maior quando um estudante fica 3, 4 períodos e depois abandona o curso. Então, nesses casos, nós deveríamos ter bolsa, mas bolsa depende do desempenho escolar. E bolsa tem que ter uma contrapartida, que é o serviço que o estudante deve prestar para receber essa bolsa. Isso é muito antipático quando nós falamos para os estudantes. E eu venho mantendo essa posição, dizendo não, bolsa mediante uma prestação de serviço. É claro que essa prestação de serviço, ela deve se dar no próprio curso do estudante. Então, se é um estudante de licenciatura, ele não pode se recusar, por exemplo, a entrar em sala de aula nessas escolas ao redor da cidade universitária, nas quais há uma carência muito grande, por exemplo, de professores. No caso do direito, eles poderiam ter um escritório para prestar auxílio aos servidores técnicos administrativos da própria universidade. Enfermagem, medicina, todos eles, então, poderiam receber essas bolsas mediante esse serviço. E também o acompanhamento do desempenho escolar. As unidades maiores, em termos de avaliação, já deveria ser uma avaliação internacional. E isso é que é feito nas grandes universidades, no exterior, mas também isso é feito no país. Eu, pelo menos, já participei da avaliação da USP, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sempre acompanhado de professores de fora do país. E isso oxigena muito, isso dá uma outra visibilidade, tá? E é uma maneira, inclusive, até de corrigir certos rumos dessas unidades. A coisa mais difícil hoje, em grandes unidades, é quando se discute vaga para concurso docente, em que cada grupo muito bem estabelecido, ele procura que aquela vaga caia naquele domínio aonde ele tem uma certa participação maior. E isso é muito ruim na universidade. Em relação aos técnicos administrativos, 23% deles na universidade não têm ensino médio. Isso é um problema muito sério. Então, a gente teria que capacitar esse pessoal. É claro que aí, dependendo da faixa etária, mas esse levantamento já está feito e ele precisaria, então, o tratamento dele deveria ser implementado. Eu discuto muito a parte também das bibliotecas. Nós temos dezenas de bibliotecas na universidade. Houve uma mudança de paradigma de 12 anos para cá, quando as bibliotecas eram setoriais em função das suas áreas de conhecimento naquelas unidades. Hoje, no portal da CAPES, já não é mais necessário isso, e nós não temos aquela estrutura de 10, 12 anos atrás. Quando o importante seria o quê? Seria bibliotecas por cento, bibliotecas modernas, informatizadas e aquelas fora dos campos, por exemplo, Praia Vermelha, Macaé e Cidade Universitária da Ilha do Fundão. Isso daria uma utilização de recursos muito grande.
Então, são aspectos acadêmicos que a universidade ela não pode deixar de lado. E o que vem acontecendo é isso, é promessa, mais promessa, e no fundo a UFRJ cai a cada ano nesse ranqueamento. Por outro lado, há recursos, por exemplo, do CTINFRA, que são sempre os mesmos que vêm recebendo esses recursos. E é de um montante considerável. Por que não agora dar um apoio maior aos recém-doutores que ingressam na universidade? Por que privilegiar sempre aqueles grupos mais consolidados? Eu posso dizer isso porque eu coordeno grupos altamente consolidados, mas é importante que se abra mão, em determinado momento do seu equipamento, no sentido de laboratórios compartilhados e até que esses recursos fossem para a infraestrutura. O primeiro CTINFRA, que foi 12.990.000, foi todo ele para a infraestrutura. E todos os que vieram depois são destinados à aquisição de equipamentos de grande porte. A gente propõe também uma universidade diferente, o que eu chamo de UFRJ verde, em que você não tem emissão de carbono, então emissão de carbono zero. Como é que pode se fazer isso? Hoje, o mundo todo faz isso, os aeroportos, até em países muito menores, como Portugal, Espanha, já tem isso. Tem os estacionamentos, você sabe qual é a emissão de CO2 e eles são obrigados, então, a fazer a captação de CO2 com a plantação de árvores. Eles não têm espaço, vão plantar nas florestas europeias. E aqui, infelizmente, nós temos muito espaço e isso poderia ser feito. O que eu venho condenando é esse tipo ainda de eleição, aí que você tem um papel, tem uma faixa, e por que isso? Isso já não é algo de 20, 30 anos atrás? Será que a universidade do século XXI ela tem que manter essa tradição que não leva a muita coisa? Então, esses aspectos são aspectos que eu gostaria de discutir com vocês e dizer, olha, não tem promessa e não há recompensa. Por quê? O que a gente verifica é que essas chapas são todas elas montadas no sentido de que cada pró-reitor só entra na chapa se a unidade dele tiver uma densidade populacional de votos em potencial. E isso é muito ruim. Bem, esse discurso vem mudando. Por isso é que eu gostaria que fosse sempre os discursos em que um cotejasse o outro. E o que eu verifico é que vem prometendo muita coisa e nós sabemos que não vai acontecer. Não há essa mala de dinheiro aí para distribuir para um, para outro, para reconstruir, para construir. Não. E as unidades têm grande responsabilidade. Na medida em que elas não têm um relatório de atividades anuais, na medida em que o docente não é avaliado, que ele nunca vai para a sala de aula, que ele vive mais tempo fora de sala de aula do que em sala de aula, é uma universidade que não tem futuro. Essa, pelo menos, é a minha opinião.